um homem que lutou com todas as suas dificuldades para receber a sua bênção. Esse homem é um exemplo para nós. Um cego de nascença. Jesus, ele estava andando em Jerusalém, então viu um homem cego de nascença. A palavra fala no versículo 6 que Jesus então cuspiu no chão, fez lodo com a terra e aplicou nos olhos do cego. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Versículo 7. Então disse Jesus: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes também tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Pode sentar. Mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos procurar bater mais versículos. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem. No capítulo 9, nós podemos ver que aquele homem, apesar de suas limitações, ele tinha atitude. E foi justamente as atitudes que ele tomou que levou ele até a cura. Uma bênção, um homem cego que recebe a cura. Ele lutou pela sua bênção. Aquele homem com esperança de ter aquela visão restaurada, ou seja, ele era um homem nascido cego, mas ele tinha aquela vontade de ver. E ele resolve então lutar, tomando atitudes que muitas vezes nós precisamos tomar, atitudes que muitas vezes nós deixamos de lado para receber as bênçãos. No versículo 7, nós podemos ver a primeira atitude daquele homem cego. Sem mesmo conhecer Jesus, ele coloca as esperanças e cumpre aquelas ordens de Jesus, de ir até o tanque de Siloé. Então ele foi, e ali, ele demonstra aquela primeira atitude. Aquele cego, com toda aquela dificuldade, ele sai andando por aquelas ruas estreitas, anda 800 metros para chegar até aquele tanque. Jerusalém era uma cidade política, religiosa, numa época que tinha muita gente. Era difícil para um cego andar pelas ruas estreitas. Imagine a esperança daquele homem tateando pelas ruas até chegar nesse tanque. Aquele cego, ele passou por muita dificuldade para chegar. Ele teve muita dificuldade para cumprir aquela ordem de Jesus. Sem esforço de cumprir aquelas ordens de Jesus, ele não receberia aquela bênção. A bênção não viria. Então, naquele momento, era necessário ele ir ao tanque de Siloé. É necessário de nós irmos atrás da bênção. Não basta nós orarmos, pedirmos. Nós precisamos ir atrás da bênção, lutar, conquistar. Nós precisamos entender que para receber a bênção é necessário ter atitude, tomar atitude. E segundo os relatos de João, aquele cego tomou várias atitudes. A primeira atitude, obediência, fé, mesmo sem conhecer Jesus, coragem, acima de tudo, gratidão pelaquela bênção.
testemunho que muitas vezes nós não damos, adoração a Deus, a quem nos dá a bênção. Foram atitudes de um homem que os outros consideravam um pecador. E no versículo 2 nós podemos ver a maneira que ele julgava, que aquele povo julgava os deficientes daquela época. Os próprios discípulos perguntaram para Jesus se era o cego que era o pecador ou eram os seus pais que eram o pecador, por ele ter nascido cego. No versículo 34, os conhecedores da palavra, os que se julgavam os donos da dignidade moral e religiosa, chegaram a expulsar aquele homem, julgando ele como um pecador. Tu és nascido todo em pecado e quer nos ensinar? Julgavam um homem por sua aparência, por sua dificuldade de cego em ser pecador. E quando um julgamento ele é mal feito, gera consequências. Causa injustiça, indignidade para aquele que foi julgado. Causa ressentimentos, amargura. Mas este homem demonstra que ele não era um pecador. Mesmo sendo humilhado, aquele cego, ele soube se superar todos aqueles ataques dos que estavam ao redor dele, daqueles que se julgavam os conhecedores da palavra, daqueles que andavam com Jesus, dos mestres da palavra que julgaram ele como pecador. Aquele cego, mendigo, ele se torna um exemplo para nós. Um simples mendigo, que muitas vezes nós olhamos e desprezamos, queremos julgar os seus erros. E ao contrário, os que estavam com a palavra de Deus não defenderam aquele homem, julgaram aquele homem. E quem julga, muitas vezes procura esconder o seu próprio erro, os seus defeitos, as suas dificuldades. Aqueles fariseus estavam mais preocupados com suas próprias regras do que com a manifestação de Deus sobre a vida daquele homem. Deus estava ali se manifestando e eles pouco importaram, se preocuparam que era dia de sábado, se preocuparam que aquele homem não poderia ensinar a eles porque ele era deficiente, que era um pecador. Voltando na leitura no versículo 7, nós podemos ver a primeira atitude aquele homem tomou. Uma atitude que nós devemos tomar: obediência na palavra de Deus. Atitude de fé. Jesus ordenou aquele cego e ele foi. Ele cumpriu com a palavra. Ele foi e se lavou. Ele obedeceu, mesmo sem enxergar. Mesmo sem enxergar, ele confiou nas palavras de Jesus e teve resultado. Ele foi curado. Ele voltou vendo. No versículo 30 e ao 33, nós podemos ver atitude de coragem e atitude de dar testemunho. Duas atitudes que estão faltando muito no dia de hoje. Ter coragem de tomar iniciativa para receber a bênção e testemunhar. Ser agradecido a Deus, testemunhar perante os outros a bênção que foi recebida. Está faltando principalmente a atitude de testemunhar a nossa fé perante os ímpios, perante os fariseus. E após o cego ser curado, ele enfrentou aqueles fariseus testemunhando, sem medo de rejeição.
ele testemunhou, mesmo sendo pressionado por todos. Tu és pecador, nascido em pecado, quer nos ensinar. Ele não negou a obra de Jesus. Ele mostrou, ele declarou que Jesus era um profeta de Deus, um profeta vindo de Deus. No versículo 38, nós podemos ver uma outra atitude, a atitude de adoração, de adorar o detentor da bênção. E ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. Perante aqueles homens, ele creu e adorou Jesus. Aquele homem, esperançoso de ser curado, ele obedeceu a Jesus, ele teve fé. E ao ser curado, então ele demonstra uma transformação que nós precisamos ter. Se ser transformado, dar um verdadeiro testemunho, adorar a Jesus, mesmo sendo injuriado pelos outros. E se nós também tivermos essa atitude de coragem, de gratidão, o tanque de Deus será inesgotável para nós. Nós receberemos também as bênçãos. Deus tem bênçãos para nós. E não importa o método que Jesus vai utilizar para nos abençoar. Aquele homem foi curado com a saliva, com o lodo. Para nós basta nós obedecermos com fé, cumprindo as orientações deixadas na palavra de Deus, que nós também seremos abençoados. Responsabilidade com a palavra de Deus, responsabilidade de testemunhar com coragem, adorando Jesus pelas bênçãos recebidas. E muitas vezes nós recebemos as bênçãos e nós se esquecemos. Voltando no versículo 7, está escrito: foi, pois, e lavou-se. Lavou-se. Ele obedeceu à palavra de Deus. Aquele cego cumpriu com as ordens de Jesus. Muitas vezes nós queremos a bênção, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Nós não queremos ir até o tanque de Siloé. Queremos fazer do nosso jeito. Em 2 Reis, no capítulo 5, Naamã também se indignou da maneira simples que ele foi curado. Mas para receber a bênção, Naamã teve que mergulhar 7 vezes naquele rio barrento, o Rio Jordão. Ele teve que mergulhar 7 vezes. E aquele homem cego, que era cego de nascença, agora ele passa a enxergar. Porque ele cumpriu as ordens de Jesus. Ele lavou-se, ele purificou-se. E para nós, não vai mudar a fórmula. Nós precisamos nos purificar. Nós passaremos a enxergar espiritualmente a verdade somente quando nós vamos nos purificar perante Deus. Precisamos estar puros. Deus não revela nada àqueles que não creem, àqueles que não querem. E aquele cego, ele creu e voltou vendo. E voltando aqui no exemplo de Naamã, apesar de Naamã ter resistido ir se banhar naquelas águas barrentas, ele obedeceu e recebeu a bênção. E ele voltou agradecido pela bênção. Então, tanto Naamã como aquele cego, ele se torna um exemplo para nós. Na maioria das vezes, quando nós somos abençoados, quando a dor passa, nós nos esquecemos que recebemos a bênção. Nós esquecemos de agradecer por ter sido abençoados, e já não voltamos à casa do Senhor. Tanto o cego como o Naamã, eles voltam agradecidos. Então aquele cego de nascença toma mais uma atitude. A atitude que todos nós deveríamos tomar para receber uma bênção. Atitude
de dar o testemunho. Muitas vezes nós se escondemos. Aquele homem, ele não sumiu no meio da multidão. Ele voltou para Jesus e ele testemunhou. Testemunhou perante os ímpios, aqueles que duvidavam, aqueles que julgavam. E mesmo sendo então injuriado, aquele homem, agora curado, ele testemunha. Ele testemunhou para os conhecidos e também para aqueles que faziam questão de não acreditar. Não acreditavam que ele foi cego. Consultaram os seus pais. Ele tem idade, ele pode responder. Já estavam com medo até de responder. E ele não se importou com o que os outros estavam pensando, com o que os outros estavam achando. E não negou a Jesus. Não negou Jesus. Ele testemunha sobre aquelas condições precárias que ele vivia, condições de cego, de mendigo, e ele confessa então agora a sua nova realidade. Coisas que nós temos que fazer quando recebemos a bênção. Não sumir no meio da multidão. E apesar então da pressão dos que queriam diminuir Jesus, que queriam se exaltar, ele relatou a maneira que ele foi curado. Ele reconheceu Jesus como um enviado de Deus. Ele professou a sua fé. Ele mostrou quem era Jesus. Ele testemunhou claramente sobre quem ele foi e quem agora ele era. No passado, um cego, um mendigo, o esfarrapado pedindo esmola. Então ele reafirma agora as suas novas condições. Não importa a maneira que Deus quer te curar. Receba a bênção. Cumpra com a palavra. Agora, aquele homem que era cego, curado, crente em Jesus. E por fim, voltando no versículo 30 e 33, nós podemos ver que, apesar da oposição dos fariseus, aquele ex-cego, mesmo sem ainda ter visto com seus olhos Jesus, ele exaltou de forma corajosa. Ele defendeu. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mesmo sem ter conhecido Jesus, ele defendeu Jesus. Nós precisamos agradecer cada vez mais a Deus pelas bênçãos. Ele, agradecido, ele volta para Jesus. Então toma mais uma última atitude. Aquela atitude de prostrar-se perante a Jesus, adorando Jesus. Isso chama-se gratidão, que muitas vezes falta para nós. Gratidão de voltar à casa do Senhor e agradecer, exaltar o nome de Jesus. Então aqui fica para essa semana essa meditação para nós. Obediência, fé e gratidão, que vai ser o caminho para a sua próxima bênção. Amém? Vamos ficar de pé.